E aí, quem nunca se perguntou como era o mundo quando os gigantes, literalmente, dominavam a Terra, né? Pois bem, hoje a gente vai fazer exatamente isso, uma viagem de milhões de anos para desvendar o incrível reinado dos dinossauros. Para a gente ter uma ideia real de como era esse mundo, a gente precisa voltar, olha só, 251 milhões de anos no tempo. A gente está falando de um planeta que estava se recuperando, sabe? Se recuperando da Grande Morte, que foi simplesmente a maior extinção em massa que a Terra já viu. O começo de tudo foi num cenário bem, digamos, inóspito. O período Triássico era basicamente um deserto bem hostil, mas foi nesse caldeirão implacável que a vida, teimosa como sempre, achou um jeito de se reerguer. E foi ali que uma nova linhagem de criaturas começou sua jornada. Então, quando a gente pensa em dinossauros, a imagem que vem à cabeça é de monstros gigantescos, certo? Mas no Triássico, a história era bem diferente. Os primeiros dinos não tinham nada de gigantes. Eles eram pequenos, ágeis, tipo o Eoraptor, que era mais ou menos do tamanho de uma galinha. O começo humilde de uma dinastia que dominaria o planeta. E olha que interessante, enquanto os dinossauros como o Herrerasaurus começavam a crescer e virar predadores maiores, eles não estavam sozinhos, nem de longe. O planeta era dividido com uma galera bem esquisita. Tinha répteis marinhos colossais nos oceanos, planadores voadores nos céus. Os dinos eram só mais uma peça nesse quebra-cabeça complexo da vida. Só que aí, o supercontinente, a Pangeia, começou a se partir. E isso causou uma onda de erupções vulcânicas absurdas que levou a outra extinção em massa. Mas, olha que ironia do destino, essa catástrofe toda acabou limpando o terreno. Ela eliminou a concorrência e, basicamente, abriu o caminho para que os dinossauros se tornassem os donos do planeta. E com a concorrência fora de cena, o palco estava pronto. A Era Jurássica chegava, e com ela, um mundo novo, tropical, exuberante, perfeito para os dinossauros dominarem de vez. E foi no Jurássico que as coisas ficaram grandes, muito grandes. Os saurópodes atingiram proporções realmente épicas. Pega o Diplodocus, por exemplo. A gente está falando de 33 metros. É mais comprido que 2 carretas enfileiradas. Imagina só a quantidade de plantas que um bicho desses não precisava comer todo santo dia só para se manter. E se isso já não fosse impressionante o suficiente, pensa no Brachiosauro. 15 metros era só o pescoço dele. Uma adaptação simplesmente incrível que permitia que ele comesse lá no topo das árvores mais altas, onde mais ninguém conseguia chegar. Uma vantagem evolutiva e tanto, né? Claro, com tanto herbívoro gigante dando sopa por aí, era natural que surgissem predadores à altura para caçar essa turma. E o grande nome da época era o Allosaurus, um terópode com dentes que pareciam facas de serra. Ele era, sem dúvida, o terror do Jurássico. E falando em predadores, essa é uma parte muito legal. É aqui que a gente vê como a ficção às vezes viaja um pouco, sabe? O Dilophosaurus do cinema, aquele pequeno que cospe veneno, esquece. O de verdade era um predador bem grande e poderoso, provavelmente com uma mordida forte. Nada daquele veneno ou daquela gola no pescoço. E essa citação aqui ela é fantástica porque ilustra um momento chave. A descoberta do Archaeopteryx, que era basicamente um dinossauro com penas capaz de voar, foi uma bomba na época. Ela foi uma prova fortíssima para a teoria da evolução do Darwin, que era super nova e controversa naquele tempo. Ok, vamos pular agora para o Cretáceo. E aqui a evolução parece que pisou no acelerador. O mundo ficou mais quente, mais vulcânico, e isso deu origem aos dinossauros mais diversos e especializados de todos. Para começar, os céus não eram mais dos passarinhos, eram dominados por monstros como o Pterossauro Quetzalcoatlus. A gente está falando de uma envergadura de um avião pequeno, e quando ele pousava, ficava tão alto quanto uma girafa. Dá para imaginar? Enquanto isso, em terra firme, os saurópodes atingiram o auge do gigantismo. O Argentinosaurus, por exemplo, chegou a pesar o mesmo que uma baleia azul. Pensa nisso, os maiores animais que já andaram sobre a Terra. O Cretáceo foi literalmente uma corrida armamentista da natureza. De um lado, os herbívoros desenvolvendo defesas incríveis, tipo o Triceratops com seus chifres e o Ankylosaurus, que era um verdadeiro tanque de guerra com uma clava na cauda. Do outro, predadores evoluindo para superar tudo isso. E no topo da cadeia alimentar, claro, o Tiranossauro Rex, com a mordida mais potente que já existiu em terra. Mas depois de 185 milhões de anos de domínio absoluto, tudo isso estava prestes a acabar. E o fim seria súbito, violento e definitivo. Então, o que aconteceu? Foi uma tempestade perfeita de desastres.
O planeta já estava sofrendo com muita atividade vulcânica e aí veio o golpe de misericórdia. Um asteroide do tamanho de uma cidade atingiu a Terra. O impacto foi tão brutal que selou o destino deles para sempre. E depois da poeira baixar, o cenário era desolador. Todos os animais de grande porte sumiram. O mundo ficou parecendo vazio. Mas, será que a história termina aí mesmo? Na verdade, não. No meio de toda aquela destruição, um pequeno grupo conseguiu de alguma forma sobreviver ao apocalipse. E quem eram sobreviventes? Justamente os terópodes pequenos e com penas. Pensa bem. Por serem pequenos, eles precisavam de menos comida e conseguiam se esconder com mais facilidade. E foi justamente essa, a vantagem que eles precisavam para passar por aquele inferno. E aqui vem a grande reviravolta da história que é simplesmente sensacional. Os dinossauros, eles nunca desapareceram de verdade. Sabe quem são os descendentes diretos deles? Os pássaros. Sim, os pássaros que a gente vê todo dia na janela. E com os répteis gigantes fora do caminho, quem finalmente teve uma chance? Os pequenos mamíferos, que viveram nas sombras dos dinossauros por milhões de anos. Eles sobreviveram, saíram das tocas e herdaram a Terra. E no fim das contas, deram origem a nós. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final que é de explodir a cabeça. E se aquele asteroide tivesse errado o alvo? Se aquela rocha tivesse passado direto pelo espaço? Será que a era dos dinossauros teria, algum dia, chegado ao fim?